queria só dar um passo para trás. Você estava comentando do meio campo, ali, do jogo de futebol e tal, e você falou do técnico ser um think tank. E é um termo que a gente volta e meia acaba ouvindo por aí, seja na mídia, seja em algum influencer, né, de direita comentando e tal. Você poderia explicar o que é esse conceito? O que é think tank que o pessoal está comentando? É só para a galera do chat poder entender isso aí. Excelente. O que é esse palavrão em inglês aí? O think tank, ele é tipicamente um instituto, como a gente chama, o Instituto Mises, que produz estudos acadêmicos, livros, para depurar uma certa doutrina. Então, é o caso do Instituto Mises. A gente produz estudos, etc. Tipicamente, quando eu comecei o Instituto Mises, os think tanks normalmente ficavam nas capitais, perto dos congressos e do poder, porque eles estavam tentando influenciar a política pública. Então, eles tinham uma relação muito próxima e gastavam muito dinheiro. Para você fazer, por exemplo, um famoso que ele se chama policy paper, que é um produto típico de um think tank. É você, vamos falar assim, puxa, previdência social. O que a gente tem que fazer com previdência social? Vamos contratar 2 professores PhD, doutores, para estudar benchmark no mundo inteiro e recomendar qual é a solução para a previdência no Brasil, por exemplo. E escrevem um policy paper e tal. Um policy paper custa $150 mil para fazer, porque você leva um tempão e você tem que contratar gente cara. E esse era o típico think tank, né? Está perto do poder, fazendo policy papers e tentando convencer, e muitas vezes sendo contaminado ao contrário por Mordor, né? De Washington, etc. Então, os caras até, né, muitas vezes abriam mão da própria doutrina. E aí, quando eu comecei o Instituto Mises, existia o Mises Institute nos Estados Unidos, que não tinha nada disso, era longe, no Alabama, não fazia policy paper, publicava artigo diário e não gastava nada. E tinha um alcance muito maior que os think tanks. Eu falei, cara, esse é o modelo do futuro. Pô, os caras nem usavam internet, os think tanks na época. Aí eu falei, cara, eu quero fazer um think tank no Brasil, e ainda bem que eu tenho esse modelo que da minha doutrina, ainda por cima, eu não preciso nem copiar de outra doutrina. Tem um modelo da minha doutrina que é exatamente o que eu gostaria de fazer. Então, no fundo, o objetivo do think tank é produzir todos esses estudos e dar subsídios para as pessoas que estão debatendo sobre políticas públicas, etc., e como você impacta a sociedade em termos de regras. Não estou falando de valores, não estou falando de coisas pessoais, não estou falando de virtudes, isso é um assunto diferente. Tem que estar focado em como a gente muda as regras na sociedade para melhorar a situação. Teria algo para se basear ali, né? Pessoas buscarem informações ali. No fundo é isso. Então hoje, cara, se você vai lá no Google e bota Mises e um tema X, tu vai provavelmente encontrar 20 artigos. Já fiz muito. Vários do Instituto Mises, a maioria. Tudo do Instituto Mises. Sim. Então, a gente já tem, sei lá, 5 mil artigos publicados. Já fiz muito isso também. Então, pois é, porque é a coisa mais óbvia. Tu bota lá Mises e tal, você vai sair... E não é um livro, não é um policy paper de 40 páginas. Sim. Você é maior que um artigo de jornal, é menor, talvez, que um capítulo de livro, como esse, e você resolve um problema imediato num formato atual que você não tem muito tempo de ler. Não, eu cansei de ler, assim, artigos do Mises Institute e eu acho incrível, assim, porque às vezes, cara, eu tô com uma dúvida, daquela coisinha ali, eu queria entender como é que, sei lá, a escola austríaca de economia resolveria essa situação X aqui. Sei lá, como é a situação do saneamento básico, sei lá. Isso. Como seria de um modelo liberal de, sei lá, de privatização da SEDAI, da Light, lá, eu sou do Rio, né? Então, tipo, sei lá, a questão da luz, da telefonia, sei lá, coisas bobas às vezes que você fala, cara, eu não faço a menor ideia de como começar a pensar sobre isso, né? E quantas vezes eu não li, assim, sempre foi muito interessante, assim, e é de fato isso, né? Não é muito extenso, mas te dá um substrato ali, você tem tudo, referências bibliográficas e tal. É muito interessante, né? E você tem um extenso também, você tem os livros. Sim, claro, porque aí você quer se aprofundar ali. Isso, aí você tem como se aprofundar também. Em escala menor, a Brasil Paralelo também faz isso. Nós temos vários artigos que no nosso portal. No nosso portal, obviamente, numa escala infinitamente menor, até pelo tempo hábil ainda que não houve, né? Aliás, a Brasil Paralelo é um dos principais jogadores de meio do campo que o movimento liberal conservador tem.